não se falam. Há mulheres que não se cumprimentam. Há mulheres que não se comunicam. E vimos que a comunicação é um dos pilares mais importantes para um relacionamento. Um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, tem que haver comunicação. Esta mulher só conseguiu alcançar o que ela alcançou, a cura da sua filha, porque ela procurou Jesus e procurou comunicar-se com Jesus. E muitas das vezes, minhas irmãs, nós não encontramos cura nos nossos relacionamentos, cura dentro da nossa casa, do nosso lar, porque nós não nos comunicamos com Cristo. E se nos comunicamos, é pouco tempo. Nós oramos pouco, minhas irmãs. Temos muito